Já fala. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no bate-papo com a Central de Logística para falar do tema gestão de frotas e estratégia na logística. Tudo bem com vocês aí? Como é que tá o som? Aguardando o pessoal entrar e participar aí. Por favor, vai dando um toque como é que tá o som, colocando o seu nome, o local da onde você está, para a gente te conhecer aí. Hoje, dia 1º de setembro, nós vamos falar sobre gestão de frotas e estratégia na logística. Um bate-papo aí como nós podemos utilizar a nossa frota para buscar a redução de custos operacionais, ter aumento de produtividade, disponibilidade de frotas, que é o que a empresa de transporte hoje precisa. Então nós vamos passar para vocês aí alguns pontos referentes a esse processo, ok? Estamos aguardando o pessoal entrar para a gente começar esse nosso bate-papo. Agradecer o pessoal da Central de Logística pela oportunidade aí de estarmos falando sobre esse assunto. O pessoal do site Log e SCM, um abraço para vocês aí também. Vamos aguardar um pouquinho aí a turma entrar aí no live para a gente dar início a esse nosso bate-papo, ok? Estamos aguardando vocês aí. À medida que vocês forem entrando, pessoal, dê um toquezinho aí como está o som, como é que está o som, o vídeo, para ver se está tudo ok. Vai se apresentando aí para a gente bater um papo aí com vocês, ok? À medida que vocês forem aí sintonizando, dá um okzinho aí pra gente saber como é que tá o som e o vídeo. Falou, galera? Legal, Emerson Xavier de Pernambuco. Prazer ter contigo aí nesse bate-papo, Emerson.
Legal, Emerson, obrigado pelo retorno. A imagem também tá legal? Valeu, Emerson, obrigado aí pelo retorno. Você é de Recife, Emerson? Vamos aguardar mais um pessoal entrar aí. Por enquanto, quem deu toque foi o Emerson. Bom, gente, eu gostaria de me apresentar. Sou Laércio Rodrigues, sou diretor da JL Rodrigues Treinamentos, empresa de consultoria e treinamentos na área de gestão de frotas, com foco em redução de custos operacionais, aumento de produtividade e disponibilidade de frotas para atendimento à operação. Atuando no mercado como gestor de frotas desde 1984, em várias empresas do segmento de transporte e logística, e desde 2015 assumi o comando aqui da JL Rodrigues Treinamentos, e com foco em capacitar os profissionais nesta área de gestão de frotas para que eles possam trazer para sua estrutura a redução dos custos operacionais, que isso é fundamental, importância, ok? E eu pego para os meus treinamentos muito dessa experiência adquirida nesses anos para passar para os gestores como eles devem se proceder esse dia a dia com a parte de gestão de frotas para atingir os seus resultados, ok? E é isso que a gente pretende falar hoje nesse dia com vocês aí nesse bate-papo. Tá tranquila a imagem, pessoal? Opa, Paulo César,
Ok, legal. Obrigado pelo retorno, Paulo. Central de logística. Ok. Tudo bom com vocês aí? Ótimo. O som tá legal. Ok. Paulo César, você é da onde, Paulo? Obrigado, pessoal da Central de Logística. Imagem e som tá ok. Obrigado. Paulo, você é da onde, Paulo? Que lugar? Som tá bom aí, gente? Podemos então aí dar início a esse nosso bate-papo? Opa, Paulo, Guarulhos, legal, São Paulo aqui próximo aqui à Zona Norte. Legal, de São Paulo. Som tá ok, né, Paulo? Guardar mais os amigos entrarem aí na live pra gente começar. Ok, Paulo. Obrigado pelo retorno, Paulo César. Se vocês tiveram oportunidade de baixar os slides da live aí acessando a central de logística, foi colocado um link com as telas dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Vocês conseguiram pegar, Paulo? Disponível na central de logística, foi passado um link sobre os tópicos dos temas, ok? Depois a gente comenta também no final, onde você pode estar retirando esses slides da apresentação. Aguardar mais alguém entrar. Gente, vamos começar então. Boa noite. Gostaria de me apresentar agora oficialmente. Laércio Almeida Rodrigues. Sou diretor da JL Rodrigues Treinamentos, empresa de treinamento e consultoria na área de gestão de frotas, com foco em redução de custos operacionais, aumento de produtividade e disponibilidade de frota para atendimento à operação. Atuando no mercado há mais de 30 anos, não é, como gestor de frotas em vários segmentos, transporte de produtos químicos, cargas frigoríficas, coleta de resíduos, transporte de passageiros, e durante esses mais de 30 anos adquirido um pouco de experiência para passar aos nossos amigos aí, principalmente as dificuldades que eu tive como gestor de frotas para atender as necessidades empresariais. Então, face a isso, eu recebi aí o convite da Central de Logística para que pudesse estar abordando esse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre gestão de frotas, estratégia na logística, ok? Eu espero que vocês gostem do assunto abordado. As perguntas vocês vão colocando aí para a gente estar respondendo para vocês, mas eu espero que esse papo aí seja de grande valia, ok? E o tema gestão de frotas, estratégia na logística. Por quê? É fundamental que nós, gestores de frotas, tenhamos uma postura adequada
tenhamos o pensamento de disponibilizar a frota para atendimento à operação e que nós não venhamos ser nenhum gargalo negativo na estrutura operacional, não é? E é fundamental que quem comande essa frota tenha um pensamento e foco no resultado dos negócios, ok? Em função disso, hoje nós vamos conversar a respeito de cinco tópicos relacionados à gestão de frotas. Vamos conversar a respeito da gestão de frotas no processo logístico, falar sobre o panorama atual do segmento do transporte, enfatizar o foco gerenciando frotas, reduzindo custos, comentar sobre o perfil do profissional na gestão de frotas e algumas considerações finais referentes a esse assunto abordados e também um espaço para perguntas, ok? Qual a importância da gestão de frotas no processo logístico? Se eu perguntasse para vocês que estão participando dessa live, que me definissem a palavra gestão, estratégia, a palavra manutenção, disponibilidade, a palavra produtividade e a palavra desempenho, como é que vocês me posicionariam? Vocês podem estar pensando, gestão significa administrar, controlar, ok? A estratégia seria o meu planejamento ou como eu posso atingir um resultado. A manutenção seria um cuidado, ok? A disponibilidade seria ter na mão. A produtividade muitas vezes é fazer o mais com o menos. E o desempenho, a apuração do resultado relacionado às minhas atividades. Por que eu coloquei essas palavras gestão, estratégia, manutenção, disponibilidade, produtividade e desempenho? Porque são as palavras-chave que nós devemos, como gestores, ter na nossa consciência para executar as nossas atividades com tranquilidade na busca dos resultados empresariais. A partir do momento que eu faço a gestão, ou estou administrando, estou controlando, significa que eu tenho total controle de tudo aquilo que está acontecendo em cima daquele processo que eu estou fazendo a gestão. Quando eu falo de estratégia, são todo planejamento ou todo mapeamento que eu faço para obter os meus melhores resultados. A manutenção seria um cuidado que eu devo ter com determinado item. A disponibilidade seria propor a facilidade a quem vai utilizar o produto que eu estou fazendo na gestão no tempo que ele realmente precisa. Produtividade é buscar os resultados, muitas vezes com poucos recursos, e desempenho, analisar os resultados dos serviços ou atividades que eu gerei. Essas palavras ou esses significam que nós devemos ter um posicionamento ou uma rotina em busca desses pontos que são fundamentais, ou seja, gestão daquilo que eu estou fazendo, no caso gestão da frota, a estratégia para deixá-la sempre à disposição do cliente de ser utilizado, a manutenção são os cuidados que devem ser requeridos para deixar esse equipamento sempre em condições adequadas, disponibilizando para a operação, buscando sempre os melhores recursos para atingir os objetivos e avaliando esses resultados, ok? Se eu posicionar para vocês como está o panorama hoje do mercado brasileiro, nós vimos que, entre aspas, está uma crise, ok? Os veículos estão hoje sendo pouco movimentados em função da economia não estar rodando, não é? Mas, falando de transporte, o transporte é o quê? É a parte da logística que é responsável pelo deslocamento de cargas ou de pessoas, não importando qual seja o modal. Ok? O transporte é o movimento de cargas da origem ao destino. E quando nós falamos da movimentação de cargas da origem ao destino, nós temos o quê? Uma grande atividade a ser realizada. Ok? Legal, César, obrigado aí. Paulo César também, seja bem-vindo. Então, gente, a
partir do momento que nós temos que fazer a movimentação de uma carga, nós precisamos fazer com que haja essa tranquilidade e nós desempenhamos agora boa noite, ok? Vocês aí que estão entrando agora nesse bate-papo que nós já começamos, gostaria de agradecer a presença de vocês aí, ok? Então voltando, gente, transporte é a parte da logística que faz o quê? A movimentação da origem ao destino. Não importa em qual parte a tua empresa esteja colocada, porque desde a matéria-prima, passando pelos suprimentos, pela fabricação, pelo cliente, o consumidor final, nós temos o que? Possibilidade de transporte, ok? Da matéria-prima até a busca dos suprimentos, nós temos a possibilidade de transporte. Dos suprimentos até a fabricação, mesma coisa. Da fabricação ao cliente, ao consumidor final, nós temos possibilidade de transporte. Então, ter a possibilidade de transporte, consequentemente, há a utilização de algum veículo para fazer essa movimentação. E essa movimentação vai frota, ok? Lincoln, boa noite. Rugney, boa noite também. Prazer tê-los aqui. Então, nós precisamos entender que, para fazer a movimentação de cargas ou pessoas, precisa se utilizar uma frota. Uma frota que seja o quê? Adequada para que o cliente final, quem utiliza esse transporte, não tenha nenhum tipo de reclamação, ok? Então, desde a matéria-prima até o consumidor final, o teu cliente, ou seja, quando você compra o arroz para sua comida, para o teu almoço, para o teu jantar, a alimentação do dia a dia, desde da plantação até a chegada, teve movimentação e teve transporte, não se importando qual foi o modal, mas que permitiu que o produto chegasse à tua mesa. Faça isso também. Se eu tenho dificuldade ou custos maiores, o produto vai chegar na minha mesa com valor mais elevado. Então nós precisamos o quê? Customizar esse processo para que não haja custos excessivos. Ana Lídia, boa noite. Prazer tê-la aqui também. No segmento de transporte, o empresário, ele busca o quê? Busca rentabilidade. Por que rentabilidade? A partir do momento que ele investiu algum dinheiro, tem um patrimônio, ele precisa por esse patrimônio, por essa movimentação que ele realiza, ok? Então é fundamental que, para que ele tenha rentabilidade, a sua receita precisa ser o quê? Maior que a despesa. E o gestor de frotas precisa começar a pensar nesse processo também, ok? Fabrícia, boa noite, prazer tê-la aí. Central da Logística também. Se quiserem fazer perguntas, a gente vai postando aí, por favor. Então, em função disso, se o empresário precisa de uma rentabilidade, ele precisa ter o quê? Receitas maiores que despesas. Então, o gestor de frotas, que é o responsável, é fundamental que haja um novo planejamento, ok? O Vitor Leonardo está perguntando se redução de custo de frete, alguma estratégia? Vitor, para que haja a redução no custo de frete, você precisa otimizar os seus custos operacionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Em função de tomada de algumas ações para o quê? Otimizar o seu processo e, consequentemente, desses insumos que geram esses custos, você fazer o levantamento, ok? Paulo César está perguntando como medir o custo do transporte numa operação. Daqui a pouco a gente entra com esses detalhes aí de custos operacionais, ok? Eu preciso apurar o tempo dessa movimentação e verificar os insumos de combustível, manutenção, ok? A mão de obra está inserida. Eu tenho que fazer com que essa mão de obra ou esses insumos sejam otimizados, utilizados ao máximo possível, se aumentando o desempenho desses insumos e, consequentemente, a gente vai ter o quê? A redução do custo operacional, ok?
Então, gente, quando nós falamos do segmento de transporte, eu preciso, como disse, ter minha frota disponível. Então é fundamental que o gestor de frotas, para que haja carregamento, ele tenha toda uma estratégia para disponibilizar esses equipamentos para a operação, para que a operação possa fazer o carregamento e, consequentemente, obter o quê? A receita da empresa. Porque a empresa só tem momento que o cliente final receber o seu produto, assinar o canhotinho da nota fiscal, dizendo que a carga chegou em perfeito estado, no tempo que ele estava realmente precisando, o tempo acordado e sem nenhum tipo de avaria. Para que isso aconteça, nós precisamos pensar como vamos levar da origem ao destino sem danificar ou sem o que constranger o meu cliente. Porque hoje é fundamental que as empresas tenham atenção ao quê? Para se conseguir um cliente hoje, um novo cliente, você vai precisar de pelo menos um ano, mas você pode perdê-lo em 1 minuto. Então é fundamental que nós tenhamos a consciência de, primeiro, conhecer como pensa o meu cliente, para que em função disso eu prestar o serviço que seja mais adequado a ele e, consequentemente, criar essa fidelidade. Porque hoje o mercado está sendo ditado pelo embarcador e pelo cliente final, e, consequentemente, pelo cliente da mercadoria, que vai ser utilizada no transporte. E eles que estão ditando o preço que precisam ser pagos. Então, a postura hoje do gestor de frota vai contribuir para que haja uma melhor rentabilidade. Ok? É fundamental a confiabilidade do cliente com os serviços que a tua empresa de transporte vai prestar. Hessler, boa noite, tudo bem? É fundamental que haja isso, ok? O veículo tem que estar adequado, em condições de receber e transportar essa carga e principalmente, ok, no tempo pré-acordado. Dan Freitas também, um abraço, boa noite. Eu também comento muito no segmento de transporte que é necessário que haja o que? Qualidade no serviço a ser executado. Se eu perguntar para vocês o que seria qualidade, qualidade é aquilo que te satisfaz. Bom, se é aquilo que me satisfaz, possa ser que o que me satisfaz não te satisfaça. Então, quando nós temos que abordar esse item qualidade, nós precisamos conhecer como o cliente final enxerga esse fator qualidade. Muitas vezes o fator qualidade para ele pode ser uma pontualidade. Muitas vezes para ele pode ser o quê? Um veículo chegando em condições adequadas. Então o fator de qualidade, ou seja, o conhecimento do meu cliente é fundamental. A partir do momento que conhecer bem como o meu cliente pensa, eu posso fazer toda e qualquer atividade para atender às suas expectativas e, consequentemente, criar a fidelização. É fundamental hoje que nós saibamos como o cliente quer receber a carga, como o cliente quer o que? Receber a sua mercadoria. Ok? E hoje, se nós não tivermos essa atenção, poderemos perder o nosso cliente ok? Central de Logística está perguntando que qualidade é percebida, não é regra como muitos pensam, ok? Isso aí é verdade, porque cada um tem uma ótica quando nós comentamos ou quando nós definimos a qualidade. Isso é fundamental que, como eu disse, que você entenda o que o seu cliente pensa ou o que o seu cliente quer para que você atenda às suas expectativas. E cada cliente tem o que? Um posicionamento diferente. Ok? Com certeza, Dan. O Dan colocou aqui que cada cliente vai te exigir um nível de qualidade. Então você tem que ter um escopo formado que possa atender a expectativa de cada cliente que a tua empresa tem.
Cada cliente pensa de um jeito. Então você precisa conhecer as características desse teu cliente para você fazer o quê? Conseguir os seus melhores resultados, ok? Quando nós falamos de transporte, nós precisamos entender quem está inserido nesse transporte. De pneus, daqui a pouco a gente fala, tá, César? Nós precisamos entender quem está inserido nesse transporte. Bom, no segmento de transporte, você tem que ir até o destino a carga. Esse veículo precisa estar em condições adequadas, tanto externamente como internamente, ok? Por quê? Para que não haja nenhum tipo de avaria ao produto que está sendo transportado, ok? É fundamental também que, ao se transportar a carga, ela seja muito bem manuseada, colocada no seu equipamento, que o veículo que vai ser transportado, de um modo muito adequado, para que ela não possa sofrer uma avaria interna. Tudo bem? É fundamental também que você conheça quem vai conduzir esse veículo. Vai levar esse veículo com uma carga para o seu cliente final. E esse motorista, esse condutor, ele precisa ser muito bem o quê? Avaliado e analisado. Porque ele pode ser um ponto de benefício para a sua empresa como não. Porque se ele não conduzir o veículo adequadamente e houver algum dano, o seu cliente não vai o quê? Assinar a notinha, o canhoto da nota fiscal, e consequentemente vai criar uma restrição no transporte da sua carga. E o motorista, ele precisa estar muito bem o quê? Treinado e capacitado para que ele conduza bem o veículo e assim o quê? Gerar uma manutenção do equipamento, conduzindo muito bem nas estradas para que não haja de dano. Isso aí é uma atividade que nós precisamos o quê? Fazer esse monitoramento. Então não é só, quando nós falamos de gestão de frotas, pensar no veículo, ok, e na carga muito bem transportada. Nós temos o quê? Um condutor. E muitas empresas não se preocupam na capacitação desse profissional e ele começa a gerar custos desnecessários. Se você perceber ou acompanhar a saída do motorista na tua empresa, muitas vezes você tem uma distância até a saída da portaria, 40, 50 metros, e o motorista passa o quê? 2, 3 marchas. E o que significa isso? Mudança de marcha gera atrito. Atrito gera desgaste. Desgaste gera o quê? Fadiga. E fadiga vai para manutenção. Ou seja, se ele constantemente fizer ações que são exageradas, não são economicamente corretas, ele vai proporcionar uma ida mais rápida do teu veículo para manutenção. E o veículo estando na manutenção significa perda de faturamento. Então, muitas vezes nós precisamos como dirige para evitar o quê? Que o veículo vá para a manutenção e consequentemente não haja perda de faturamento. E o veículo, quando está na manutenção, ele precisa ser liberado de um modo muito mais rápido. Porque imagine que o veículo, se você tem um faturamento hoje de R$2.000 por dia para um veículo, 3 dias que o veículo fica parado lá, são 6 mil de faturamentos que a tua empresa deixou de quê? De receber. E isso pesa no final do mês. Nós precisamos o quê? Estar atentos. Isso que a Central Logística está colocando aqui, que muitas vezes que eles podem fazer. E hoje nós já temos o quê? Ferramentas para poder analisar melhor o motorista e, consequentemente, fazer com que isso não aconteça. Mas o duro que eu costumo falar nos meus treinamentos é que muitas vezes você vê essa ação do motorista trocando de 2 ou 3 marchas num período pequeno e você não toma nenhuma ação. Porque é necessário que você explique para ele que isso vai prejudicar a empresa. Muitas vezes ele faz isso ou por desconhecimento, você tira
da frota capacita depois punitivas para evitar que isso não se perpetue dentro da empresa e, consequentemente, você venha a ter perdas consideráveis em função disso. E é fundamental também que o gestor de frotas ou qualquer gestor, ele fique atento a um fator que é fundamental, fator tempo. Ok? Muitas vezes a gente não faz a cronometragem, o acompanhamento das atividades que nós fazemos a gestão e, consequentemente, você deixa de ter o que? Produtividade. E como você sabe, tempo é dinheiro. Então, a partir do momento que eu não faço o acompanhamento das atividades relacionadas à produtividade do veículo, aos equipamentos, não é? Tempo de carga e descarga, que hoje vocês sabem que toma muito do faturamento da empresa, porque você precisa disponibilizar mais veículos. Se o tempo fosse reduzido, você poderia otimizar o seu processo. E aí você tem o que? Perdas consideráveis, não é? Então é fundamental que você faça a gestão para você ter os melhores resultados da movimentação do veículo, da movimentação e da condução do teu motorista com os equipamentos. É necessário que você faça capacitação, direção defensiva e condução econômica, que você apure todas as atividades relacionadas com o tempo, maior produtividade e, consequentemente, maior dinheiro para a tua empresa. E que você saiba também aonde o teu veículo anda, qual é o tipo de pavimento, quais são os pontos de apoio que você vai precisar nessa tua estrutura ou nesse ponto de origem e destino para te dar suporte numa eventual necessidade. Então são situações que o gestor de frotas precisa ter em mente para atingir os seus melhores resultados, ok? A partir do momento que ele não toma uma atividade desse modo ou não se preocupa com isso, ele começa a ter ou gerar o que eu chamo de bolso vazio, as perdas de faturamento, ok? Hoje nós sabemos que 2/3 do transporte é pelo segmento ou pelo modal rodoviário, ok? E hoje a gestão de frotas é uma questão de sobrevivência, porque se eu faço ou disponibilizo para a operação uma frota bem conservada, pronta para ser utilizada pela operação para transportar, eu consigo gerar receita, ok? E é fundamental que eu entenda ou que apure esses custos que são operacionais, ok? O Dan está colocando aqui 100% terceirizada, onde a sua operação é espalhada pelo Brasil. Dan, o único modo para você verificar se essa opção foi adequada ou não é em função da pontualidade, não é, e a disponibilidade desse atendimento dessa frota terceirizada nos seus negócios. É fundamental que se haja esse acompanhamento aqui para ver se a produtividade está sendo contento, porque o teu cliente não pode esperar. Não sei se eu consegui te responder, ok? Então, gente, como eu estava dizendo, questão de gestão de frotas é de fundamental importância. Hoje de manhã eu peguei e fiz um levantamento na ANTT, que é a Associação Nacional de Transportes Terrestres, e eu fiz o levantamento relacionado com frotas, ok? Hoje nós temos mais de 1.986.000 veículos registrados, ok? Como autônomos, empresas e cooperativas. Mas um dado que me deixou muito preocupado, que me deixa muito preocupado, é em função da idade média dos veículos. Para vocês terem uma ideia, a idade média dos veículos dos autônomos está em 17,3 anos. Das empresas, 9,5 anos. Das cooperativas, ou seja, a média da frota brasileira hoje é de 13 anos. E o que significa uma idade de frotas 13 anos? Significa o quê? Altos
custos com manutenção e perda da excelência operacional, porque veículo parado na manutenção não tem produtividade. Então nós precisamos começar a analisar se essa idade avançada está gerando benefícios para a empresa. Algumas empresas adotam 3 a 5 anos, mas nós temos muitas empresas utilizando veículos com 10 anos. A frota de ônibus em São Paulo, por exemplo, a idade permitida são de 10 anos. E dependendo do local onde você tem, você vai o quê? Ter muitos veículos quebrados, como vocês veem aí no dia a dia, ok? E é necessário que eu apure o desempenho da minha frota velha com a sua produtividade. Então a empresa precisa criar alguns parâmetros para poder analisar e criar um índice de produtividade, ok? Qual é a meta ou qual é o número efetivamente benéfico para a empresa em função de cargas, em função de o mínimo ou a meta de carga a ser transportada. Porque isso daí, essa excelência operacional, ela precisa ser o que? Muito bem aferida na empresa para que a empresa atinja os melhores resultados, ok? E isso vai acontecer em função do quê? De uma gestão de processos muito bem adequada, onde os números vão o quê? Nos ditar ou nos dirigir ou nos direcionar para os melhores resultados. Então, em função de gestão, como eu disse, é uma questão de sobrevivência, nós conseguimos, se nós tivermos esses números, diminuir esse descontrole que tem na maioria das empresas. Hoje você deixa de ter um profissional com conhecimento, com visão, que possa fazer análise de números, para colocar profissionais com menos capacidade e que não entendam que o foco da empresa é produtividade, é frota adequada para gerar faturamento. Então você começa a trabalhar muitas vezes em redução de mão de obra que não vão te gerar ganhos nenhum. E hoje no segmento de transporte, num setor onde você deveria ter 10 pessoas, você tem 2. E não há análise de números. Se você não analisa os números, você não tem o que? A situação ou parecer do que realmente está acontecendo e, consequentemente, você não vai ter o que? Os melhores resultados, ok? Hoje, quem dita o preço do frete é o teu cliente. Antes você oferecia o valor e ele que te contratava. Hoje não, ele dita o valor e você ou a tua empresa aceita ou não tipo de carregamento. Então nós precisamos o quê? Ter os nossos números muito bem apurados, porque se eu tenho a receita, eu preciso trabalhar muito bem o quê? Na redução dos custos operacionais. E isso é necessário que você tenha um feeling para você obter esses melhores resultados. Recentemente eu lancei um artigo no LinkedIn onde falava sobre gestão de custos operacionais, onde eu fiz até eu disponibilizei uma planilha para que você pudesse, com a aplicação dos seus números, saber se o custo está sendo adequado ou não. E é fundamental que a gente tenha o quê? Esse apontamento. Se eu não apurar os custos operacionais, eu não vou ter o quê? Parâmetros para sobrevivência da minha empresa, ok? Então nós temos hoje uma dificuldade enorme de fazer repasse de combustível, tem o aumento dos pneus. E como você faz para que isso não tenha interferência nos números da sua empresa? Você precisa aumentar o desempenho. Então, se você tem, por exemplo, um veículo que está fazendo 2, quando tem uma queda ou tem um aumento do valor do combustível, você precisa subir um percentual a mais no desempenho desse combustível, não é? Para que não tenha tanto impacto no teu
dia a dia. E isso aí é fundamental. Ou seja, quem conduz o veículo precisa ser capacitado. E hoje as empresas tomam algumas atitudes em função do quê? Minimizar a conta da mão de obra, profissionais que não são o quê? Capacitados. E, consequentemente, você tem os custos elevados de manutenção. O Dan Freitas está perguntando referente de que maneira geral, se tratando de custo com frete, qual o padrão do mercado? Tem muita variação, Dan, porque o que acontece? Infelizmente, você não encontra muito benchmark com as empresas de transporte, porque esse fator de gestão de números muito bem adequado, ok? Algumas empresas tem esses custos numa faixa entre, principalmente o custo de combustível, uma faixa entre 30% a 50%, onde você precisa trabalhar com isso, custos com pneus e manutenção na faixa entre 10% a 12%, e você precisa, em função dos seus números, da sua produtividade, você criar o seu padrão. Você adotar padrão de outra empresa, dependendo do modo como ela conduz o veículo ou como ela tem os processos de manutenção, pode fazer com que o seu parâmetro seja um pouco diferenciado, ok? Tá travando um pouco, o César. Okay. Então, gente, é fundamental que o fator gestão seja de um bom modo acompanhado. Então eu preciso saber como o meu veículo vai ser cuidado, ou como vai ser a parte da sua manutenção, como ele vai ser conduzido, se o profissional que está fazendo essa atividade, se ele tem conhecimento do veículo, ok? Porque um ponto é você ter experiência de condução de estrada de vários anos, mas é importante que você ou que a tua empresa determine ou conheça se o profissional está conduzindo, porque uma marcha errada, uma condução elevando, por exemplo, aumentando a rotação, você pode ter o quê? Gastos elevados com a condução do veículo, que vai permitir que o teu frete ou que a sua rentabilidade seja a menor possível. Então é fundamental que haja essa parte de capacitação profissional e, consequentemente, você ter o quê? Os resultados melhores, ok? É fundamental que, se a tua empresa quer ser reconhecida como um grande prestador de serviço, que a gestão da sua frota seja de melhor ponto possível, com a melhor precisão. Porque se você não tem gestão, você não tem comprometimento com o teu cliente. Porque hoje o teu veículo é o estoque da empresa do teu cliente final. Ok? Muitas vezes as atividades são muito pontuais, tipo just-in-time, para o quê? Para que o teu cliente não tenha que requerer ou que produzir um estoque maior, que estoque também gera custos. Então hoje o teu é um estoque ambulante. E se você não tiver isso, você não vai conseguir os melhores resultados. Sim, uma pergunta referente a bonificações e punições de acordo com os índices de telemetria, sim. Já foi criado planos de produtividade em função de consumo de combustível, de atendimento ao teu cliente, porque a partir do momento que você usa a telemetria e você cria os parâmetros, a telemetria ela gera também uma pontuação. Se você cadastrar e criar esses critérios. Em cima dessa pontuação, na condução do veículo, vai gerar um grande fator de aumento ou diminuição dessa bonificação. Mas a gente não só precisa prestar atenção somente no fator telemetria, porque a condução do veículo, consequentemente, vai gerar um ganho ou perda de rentabilidade ou de faturamento para a sua empresa. Mas tem outros fatores que você
verificar com os motoristas para que haja o que? Benefício para a tua empresa. Porque se ele deixar de entregar na hora certa ou a mercadoria variada, você também vai o quê? Impactar no cliente. Todo e qualquer tipo de premiação ou bonificação tem que ser atrelada ao resultado do negócio. Aonde a tua empresa, você deve fazer uma amarração para que o teu motorista ele tenha uma bonificação em função disso. Porque muitas empresas falam, criam bonificação para motorista, por exemplo, em função de ele lavar o veículo, verificar água e óleo. Isso é obrigação do motorista profissional. Ok? Agora, pontualidade, entrega correta, ok? Redução dos insumos de pneu, combustível, manutenção, que são os mais alarmantes no processo de custos operacionais. Você deve o quê? Dar uma participação em cima dos melhores números que ele promover ou a punição em função disso, mas uma coisa que deve ser muito bem acordada, ok? Então, a relação com o teu cliente vai ser muito em função desse processo de gestão. Vocês precisam estar atentos a isso, tá? Agora, como eu faço esse meu processo para reduzir os custos operacionais? Eu coloco e utilizo muito nos meus treinamentos essa definição de gestão de frotas, que eu coloco que é a atividade de gerenciar um conjunto de veículos que pertencem a uma empresa. Ponto. Se eu tenho que controlar esses meus veículos, eu preciso saber aonde ele está, como ele está, com quem ele está, por que está, essa movimentação, para que eu possa ter o quê? Uma rentabilidade. Eu preciso saber aonde meu veículo está e com quem está. Isso é fundamental. Ok? E eu coloco também assim, dimensionando a quantidade. A gestão de frotas, ela precisa andar lado a lado com a operação. O gerente de manutenção, o gerente de frotas, não é inimigo do gestor de operação. Ele é parceiro. E a operação precisa entender como a gestão de frotas também como um grande aliado seu. Porque a carga, tanto a manutenção quanto a operação vão perder, porque o cliente não assinou o canhoto da nota, não há faturamento. Então, isso é fundamental que a empresa pense, ou que esses gestores pensem, que os dois unidos precisam fazer com que gerar esse faturamento. Então, é necessário que o gestor de frota saiba da necessidade da operação e prepare os veículos, do mesmo modo que o gestor de operação saiba da necessidade da parada do veículo para manutenção e eles acordem essa parada para que o veículo, na hora que fizer a manutenção, não manutenção pela metade nem a gambiarra, porque se quebra no caminho, os custos vão ser muito maiores, ok? Veio uma pergunta aqui. O meu frete é baseado no valor da nota, entretanto, quero criar formas de análise. Deixa eu ver aqui mais. Quais os pontos que eu devo analisar? Como eu disse, a produtividade você precisa verificar. É necessário que você verifique todos os consumos relacionados com a parte da manutenção, ok? A utilização da tua frota, porque quanto mais ela for otimizada, você vai ter um ganho em função disso. Porque se você demora, se o prazo médio é fazer atender uma, significa que para você atender mais clientes você vai precisar de 2 veículos. E a partir do momento que você cria uma produtividade, um ganho para o condutor em função dessa produtividade, ele vai se importar em atingir essas expectativas e aí você vai ter esse benefício, ok? Então, gente, é fundamental que nós saibamos que a gestão de frotas tem um conjunto de veículos que você tem dentro da empresa que você precisa analisar. Você precisa dimensionar a quantidade para atender os seus clientes, porque cada cliente tem uma necessidade específica
veículo, você trabalha com vários de desempenho que você pode adotar, ok? Qual o indicador de desempenho? Geralmente os índices de disponibilidade de frota que nós utilizamos, ou que eu trabalho, é 95%. 95% da minha frota ela tem que estar disponível e 5% para que eu possa fazer meus processos de e disponibilizá-las para futura utilização. Então eu preciso criar esses desempenhos, esses indicadores para poder analisar, ok? O meu RET é baseado no valor da nota, entretanto quero criar formas de analisar o desempenho dessas transportadoras. Em função de pontualidade, atendimento, questão de avarias, tem vários indicadores que depois eu posso estar fornecendo alguns indicadores logísticos para você poder utilizar no teu dia a dia aí, ok? Depois eu vou deixar meu e-mail para você pegar essas informações. Então, gente, é fundamental que quando eu faço a gestão de frotas, que eu analise e que eu crie políticas também para renovar minha frota. Porque a partir do momento que ela tinha uma idade de utilização benéfica, ou seja, ela fica mais velha, ela deixa de ser excelente operacionalmente porque ela precisa parar muito para fazer as manutenções com sua idade. Então eu preciso saber o ponto ótimo de renovação da minha frota para poder ter a maior produtividade dos meus veículos e, consequentemente, os menores custos, ok? Porque isto também é fundamental no processo. E manutenção. Esse é o grande problema que as frotas hoje que acontece nas frotas, porque o fator de manutenção preventiva, infelizmente, você conta nos dedos das mãos quem realmente tem um processo adequado para fazer a manutenção preventiva. Porque a manutenção preventiva é aquela onde você tem todos os insumos preparados, ok? Os insumos preparados para na hora que o veículo chegar, se faça a manutenção como se fosse um pit stop de Fórmula 1. Vocês já viram em corridas que você tem o quê? 5, 6 segundos para abastecer, para trocar todos os pneus, e você já vê que o que? Quando o veículo encosta no box, toda a estrutura está pronta para fazer um atendimento muito rápido. Isso é o que? É gerar produtividade. Então nós temos que ter essa filosofia de pit stop de Fórmula 1 para atendimento da nossa frota, ou seja, que haja planejamento, programação, controle na hora da parada desse veículo, acordado com a operação, sem criar nenhum problema com o processo operacional, sem atingir o seu cliente, e a partir de todo esse planejamento, eu disponibilizar a frota de um modo adequado. Se eu tenho a manutenção interna, os meus profissionais precisam ser capacitados e conhecer o meu veículo para fazer com que o serviço seja feito em um tempo adequado, com peças de qualidade. Esse negócio de você comprar a peça mais barata, o desempenho é menor e você para mais. Quando você para mais, você perde faturamento, ok? E muitas vezes nós vemos as empresas uma grande briga, porque eu preciso de 3 orçamentos, ok? O comprador fica brigando por R$50, uma redução de custos, e o veículo parado deixa de receber R$2.000 por dia. Então demora 2 ou 3 dias por causa de R$50 e eu não consigo eu estou perdendo R$3.000 a R$6.000 pelo veículo parado, que ele deixa de ser produtivo. Então é fundamental que esses processos sejam muito bem geridos para que não se perca o que? No tempo. Tempo é fundamental no processo de gestão. Se vocês pegarem as telas do que nós estamos conversando, vocês vão verificar que eu deixei lá uma ampulheta e do lado o dinheiro, porque o tempo é dinheiro, ok? E é fundamental que quando eu faça o meu processo de manutenção,
o serviço tem que ser muito bem feito, porque não posso impactar na operação do meu cliente, porque hoje o meu veículo é o grande estoque que ele tem, ok? Então, quando eu falo de manutenção para ser estratégica, eu preciso escolher as atividades, qual a manutenção que vai ser feita interna ou externa, verificar se a minha manutenção vai ser própria ou terceirizada, não é? Fazer o meu planejamento, a programação da minha parada, porque se eu tenho a manutenção própria, os mecânicos estão disponíveis para o horário que eu precisar. Se eu tenho a manutenção terceirizada, eu preciso você ter o horário da chegada do veículo sendo praticamente a mesma da vaga liberada no teu prestador de serviço ou na concessionária, para que você não possa perder tempo, ok? Preciso um monitoramento constante dos meus equipamentos, conhecer as suas características, ok? Selecionar fornecedores que atendam às necessidades de manutenção com preço e qualidade que atendam à necessidade da empresa, ok? E capacitação profissional. Conhecimento dos meus equipamentos. Isso é fundamental para mim, ok? Então, mecânicos com conhecimento dos meus equipamentos, motoristas com conhecimento dos meus equipamentos, os meus gestores, os meus controladores que conheçam as características do meu equipamento e, consequentemente, eu ter ganhos de produtividade e maior controle desses meus veículos. Infelizmente, as empresas de transporte não estão investindo na capacitação dos profissionais e, consequentemente, você não está tendo os melhores resultados em função de produtividade. E o que nós devemos controlar? Devemos controlar ou fazer a gestão da frota de veículos, dos equipamentos adicionais, sabendo suas características, sabendo seus planos de manutenção, sabendo os insumos que devem ser utilizados nesses veículos, conhecer os meus serviços de manutenção, os prestadores, os pontos de apoio, de modo mais adequado, fazer a programação dos serviços, para evitar que as paradas do meu veículo não tenham nenhum impacto na manutenção, conhecer a equipe de colaboradores e eles com conhecimento e com capacitação resolverem os problemas de um modo muito mais rápido, ter os meus custos muito bem apurados e preciso ter indicadores de desempenho, tá? Porque os custos operacionais hoje numa empresa são as diretrizes, são os indicadores que dizem onde está para chegar, para onde eu devo ir, ok? Se eu não tenho esses custos operacionais, eu não vou conseguir obter esses resultados, e isso pode gerar quebras de empresas. Nós temos aí grandes transportadoras que na década de 80, 90 eram fundamentais no processo e hoje simplesmente sumiram, não é? Então é fundamental que haja o controle dos custos operacionais para que a gente tenha as melhores receitas, ok? Só que acontece o quê? Se reduzir custos, as empresas estão reduzir a mão de obra e a essa atitude, além de você perder o know-how técnico para manter o seu equipamento em plena produtividade, você começa a aumentar os índices de manutenção, porque comprando peças
de uma qualidade inferior, você tem um menor desempenho e, consequentemente, você vai ter o quê? Perda de produtividade. Então, não são esses tópicos que a empresa deve adotar para buscar a redução de custo operacional. Para que ela busque a redução de custo operacional, ela precisa ter o quê? Uma grande movimentação dos seus veículos para que, em cima do volume, ela tenha uma rentabilidade. E esse é o mais adequado. Porque diz o William Deming, quem não gerencia, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define, não se entende e não tem sucesso naquilo que não se gerencia. Porque o nosso foco em resultado, eu preciso ter um indicador que vai me permitir tomar uma decisão adequada. E quando eu faço uma gestão e tenho uma gestão adequada, o monitoramento permite tomar ações muito mais precisas. Então é fundamental o acompanhamento e a criação de indicadores de desempenho para saber como está e para onde você deve ir. Ok? Gente, está tranquilo até agora? Algum assunto desses que foi falado para ser abordado? Mandem algumas perguntas, por favor. No aguardo dessas perguntas. O som tá legal? Tem uma mensagem aqui que a internet está fraca. Como é que tá? O som tá bom? O áudio e o vídeo tudo ok? Mande um ok aí para mim, por gentileza. Bom, gente, e agora a gente vai falar sobre o perfil do profissional da gestão. As empresas precisam ter o quê? Profissionais capacitados para quê? Para executar as suas atividades. Ok? É fundamental isso. Porque se eu não tenho profissional capacitado, eu não vou conseguir gerar ou ter produtividade na frota. O gestor hoje, ele precisa estar o quê? Antenado. Usar a tecnologia como fator de ajuda para que ele possa ter os resultados melhores possíveis, ok? Então é fundamental que ele acompanhe e utilize a tecnologia como o quê? Um fator de sucesso. Ok? O profissional hoje, o gestor de frotas, ele precisa conhecer muito bem do ativo. Quais são as suas características, saber o tempo e qual o plano de manutenção desses equipamentos, ok? Buscar muito atuação e inspeção do veículo para que a manutenção preventiva se sobressaia sobre a manutenção corretiva, ok? Saber os valores e como disponibilizar esses veículos, tanto para venda ou opinar na hora de fazer a compra, ok? Critérios na gestão de insumos, de combustível. Combustível é o primeiro custo operacional que a empresa precisa ter muita atenção, ok? Os valores desse processo de gestão de combustível são elevados. E hoje você tem o que? Muita tecnologia envolvida, mas ainda tecnologias que são burocráticas. Então a gente precisa estar o quê? Muito atento com esses números, esses indicadores, ok? E criar uma estratégia de avaliação do desempenho no tangente a combustível para isso. Insumo, pneus. Foi colocada uma pergunta referente à quantidade de pneus, não é? Para fazer teste e movimentação. Geralmente, você utiliza uma marca dentro da tua frota, né, 90% e utiliza 10% desse volume de pneus para testes, para avaliações, buscando melhores performances e melhores custos, né?
Peças e serviços. Você precisa acompanhar muito bem a qualidade dessas peças, acompanhar a durabilidade, para que você tenha um melhor desempenho do teu veículo com menos paradas e, consequentemente, menores custos. E é fundamental hoje que o gestor de frotas ele atue no comportamento, gerando treinamentos, ou ele mesmo incentivando treinamentos de capacitação profissional, usar a telemetria como arma para criar dentro da empresa uma mudança de cultura, onde a produtividade que vai gerar os ganhos e os benefícios para a empresa. Porque se a empresa não tiver rentabilidade, não vai o quê? Ter salário, não vai ter o quê? Emprego. Então, o condutor, toda a equipe, isso aí tem que ser muito bem encabeçada pelo gestor, que em função da produtividade, né, de se ganhar o tempo, sair da zona do conforto e deixar com que a estrutura rode de um modo adequado, que vai fazer com que ele tenha o que a empresa tenha os melhores benefícios, ok? E hoje o gestor ele precisa entender que a frota é uma estratégia da empresa, que uma frota bem cuidada e disponível no momento do carregamento vai gerar um atendimento satisfatório do cliente e, consequentemente, fidelidade. Ele precisa ter uma postura que o relacionamento dele com os profissionais, tanto superiores como os inferiores a ele, precisam ser o que? Uma relação interpessoal adequada, os objetivos sejam muito bem alcançados. Aquele chefão durão que só dá porrada, isso aí já não existe mais, porque propicia boicote dos funcionários ofendidos e, consequentemente, não vai ter produtividade. E uma coisa que é fundamental que o gestor entenda é que quando tem um problema com o veículo, o telefone que vai tocar vai ser o dele. E se o telefone dele começa a tocar constantemente, isso pode gerar o quê? Insatisfação dentro da empresa. E essa insatisfação vai permitir ou criar uma imagem de descontrole, e esse descontrole vai gerar o quê? A retirada desse profissional da empresa. Os frotas têm que delegar e não delargar as atividades, ok? E usar a tecnologia como fator de produtividade nos seus resultados. O gestor de frotas ele precisa ter o quê? Muito equilíbrio no tratamento com as pessoas, uma visão futura de busca de melhorias para que ele possa gerar os melhores resultados, análise crítica dos problemas que são causados relacionados com manutenção ou gerados com veículos para que possa propor uma solução adequada. Acompanhar os serviços quando são executados, ok? Isso fica muito no escritório, ele não vai ter um grande sucesso no desempenho das suas atividades. E principalmente, o que é fundamental do gestor é vender a sua imagem dentro da empresa. Fazer com que os números que ele gera sejam os melhores possíveis, ou se não estejam adequados, mas que ele tenha a solução do que realmente está acontecendo. Porque a partir do momento que ele tem a gestão do processo e gera os números para avaliados dentro da empresa, significa o domínio da situação. E o gestor ele precisa ter o domínio tangente à frota, ok? Seja nessa frota incluída motoristas ou não. Tá? E nós precisamos, o gestor precisa entender que ele possui uma habilidade técnica e ele vai usar esses conhecimentos que ele tem no desempenho das suas atividades. Ele precisa usar a sua habilidade humana para ter facilidade para trabalhar com as pessoas e a habilidade conceitual para entender a estrutura da empresa e, em cima disso, buscar os melhores resultados, conhecendo todos os caminhos. Se o gestor não tiver uma postura diferenciada, ele vai ter problema no dia. Porque vocês já ouviram falar do capacidade
que ele tem em função desse conhecimento para executar as atividades que nós chamamos de saber fazer. Agora, tem o fator comportamento, que tem que usar o conhecimento integrado com essa habilidade que vai gerar uma proatividade, ou seja, o querer fazer, não é? O fator de atitude. Mas o que a gente encontra hoje, ou o que é necessário é o quê? Que 60% desse processo seja em função da atitude, para que ele não seja taxado como incompetente. Usar os 25% da sua habilidade para unir as seu conhecimento da criação das melhores estratégias. Então hoje o que é fundamental não é você ter o conhecimento, é você ter atitude para querer fazer o negócio acontecer, ok? Porque o profissional hoje ele precisa ter posturas diferenciadas. Recentemente eu estava lendo numa revista do segmento de transporte e logística e um renomado profissional ele colocou a seguinte questão, que todo mundo reconhece tecnicamente a importância de inovar, mas na hora de praticar os gestores não sabem como fazer. Eu achei aquele posicionamento dele de falar que o gestor não sabe fazer muito pejorativo, porque não é que o gestor não sabe fazer, o gestor hoje ele não tem o tempo para se capacitar, porque as empresas hoje não liberam os recursos necessários para que ele possa se capacitar e buscar essas melhorias, ok? E na maioria das empresas eles estão eliminando esses talentos. Não é um profissional mais novo que vai gerar rentabilidade para a empresa, porque o profissional com maior experiência, maior idade, ele conhece, já sabe todos os problemas relacionados com a gestão de frotas e ele consegue trazer esse ponto. Eu achei de um modo até, vou considerar ofensivo para quem faz a gestão de frotas, porque você não tem o tempo hoje. A estrutura onde deveria ter 5 ou 6 profissionais da tua equipe, você tem 2 e você fica o quê? Digitando as informações, ok? E esse mesmo profissional ele colocou o seguinte, que também é preciso ter cabeças pensantes com gestão profissional para enfrentar os desafios e dar continuidade ao crescimento. Aí eu pergunto, como você vai pensar em melhorias se você fica só digitando informações? Se seu quadro está reduzido, como você vai fazer isso? Então não tem esse fator tempo, está sendo em função da estrutura reduzida que você tem. Gestor de frota não trabalha das 8 às 18, isso aí é muito difícil. Então é necessário que haja posturas, que haja posturas diferenciadas para se trazer o quê? Os melhores resultados. Então, isso é fundamental. Que você hoje deixe de ser um digitador para ser um analista de números. Gestor precisa analisar números. Paulo César, obrigado aí pelo retorno. Paulo César. Então, gente, nós que somos gestores, precisamos ter o quê? Tempo para analisar os números e tomar as ações necessárias. Eu costumo falar em meus treinamentos que se a empresa não quer disponibilizar um jovem aprendiz para fazer digitação, que você pague com seu salário, só peça autorização à empresa, mas que você pague com seu salário, o salário do digitador, porque é preferível você perder 500, 600 reais do seu salário do que você perder o teu emprego, ok? E isso hoje, essa falta de análise tem derrubado muitos gestores. O processo de gestão de frotas sem análise de números não vai contribuir para o resultado final, né? Então é fundamental para que você, gestor de frotas, conheça muito bem a sua empresa, conheça todos os departamentos, conheça como obter os recursos, conheça
como apresentar as suas ideias, as estratégias, com foco sempre nos resultados da empresa. Precisa conhecer aonde a empresa precisa ir, aonde ela quer chegar, para que você possa proporcionar essas melhorias. Que você também conheça todos os processos, como funciona o processo de manutenção, operação, RH, financeiro, porque você vai precisar muito desses recursos para atingir as suas metas. Às vezes você vai precisar de uma verba extra, você vai precisar recorrer ao financeiro e você vai precisar saber como se posicionar para obter esses resultados. É fundamental também que você conheça todos os equipamentos e, consequentemente, criar seus planos de manutenção, os seus pontos de apoio nos percursos onde esses veículos rodam, para que você atenda e atinja a maior produtividade, sempre pensando que o cliente só está satisfeito com o serviço executado quando ele recebe a mercadoria sem nenhum dano no tempo acordado. As pessoas que estão no nível acima de você e no nível abaixo, porque uma movimentação delas pode prejudicar o teu dia a dia. Muitas delas podem criar obstáculos para que você não se sobressaia dentro da empresa. A gente sabe como funciona o mercado corporativo, né, as empresas. Então você precisa estar muito atento com os profissionais que você trabalha, ver em quem você pode confiar ou não, porque muitos deles podem derrubá-lo, ok? Então isso daí é fundamental que você conheça. Empresa, processos, equipamentos e pessoas. Ok, gente? Então, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar hoje com vocês, não é? Como eu disse, meu nome é Laércio Rodrigues, sou CEO da JL Rodrigues Treinamentos, uma empresa de treinamentos e consultoria na parte de gestão de frotas. Ok? Nós temos vários cursos para gestores de frotas, para capacitá-lo para obter os melhores resultados, né? Temos de gerenciamento, são 3 módulos que nossos cursos: gestão de frotas, gestão de pneus e gestão de pessoas, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o nosso site, www.jodina.com. Você vê a gama de cursos e treinamentos que com certeza vão ajudá-los a melhorar o seu desempenho operacional, ter uma visão de resultado do negócio nas suas atividades, ok? Agora, abertos aí a questionamentos, a perguntas, e eu estou aguardando a pergunta de vocês aí para a gente para poder tirar umas eventuais dúvidas aí, ok? Alguém tem alguma pergunta que pudesse estar postando aí? Paulo César, tem algum questionamento, Paulo César? O site é www.jlrodriguestreinamentos.com, jlrodriguestreinamentos.com. Nós estamos com cursos para várias cidades. Temos cursos para Curitiba, para Brasília, Recife, Salvador, cursos em São Paulo, Campinas, sempre com foco em redução de custos operacionais, aumento de produtividade na frota e disponibilidade de frota para atendimento à operação. Então nós temos uma média de 25 a 26 cursos voltados para gestores de frotas. Porque eu peguei muito da minha experiência e principalmente dos problemas desses que eu vivi, que eu passei situações negativas nesses quase 30 anos de atividade aí, colocando umas telas para ajudar os profissionais para pelo menos eles não passarem por esses problemas, ok? Você teria alguma pergunta, Rafael, que você gostaria de falar?
Karine, algum questionamento? Central de logística, tá tudo bem aí? Gente, estou aberto a perguntas, questionamentos. A apresentação foram todas respondidas, ok? Rafael, nós estamos aí à disposição, o que for necessário e que vocês precisarem, não é? Pode consultar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês acessando ao site, tem a aba Contatos. Tem qualquer questionamento que vocês tiverem relacionados com gestão de frotas, pode fazer a pergunta lá que depois eu respondo sem nenhum tipo de problemas, ok? No site www.jlrodriguestreinamentos.com, tem a aba Contatos. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, pode utilizar sem nenhum tipo de problema. A minha intenção até desse bate-papo é criar uma nova rede de amigos, né? E eu espero que essa rede aí de amigos seja que se expanda, ok? Porque nós temos muita dificuldade quando nós falamos de gestão de frotas e temos muito problema, né? Nos treinamentos, quando a gente começa e cria uma roda de perguntas lá, a gente verifica a dificuldade e que os profissionais têm para conseguir os seus objetivos, principalmente na falta de recursos, né? A mão de obra está não usa tecnologia para nos ajudar e a gente fica rodando atrás do rabo, como se costuma dizer aí, muitas vezes com conhecimento, mas com falta de recursos, e isso vai nos prejudicando. Gente, mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Eu gostaria de agradecer a Central de Logística, agradecer ao Tiago aí pelo convite, não é? Coloco aí à disposição de vocês o que for necessário, não é? Se vocês tiverem um tempinho, acesse o nosso site lá, www.rodriguestreinamentos.com, não é? E faça uma interação conosco. Nós temos também uma página no Facebook, curta a nossa página, ok? Eu me coloco à disposição aí do que vocês precisarem, né? Central de Logística, mais uma vez agradecendo aí ao convite, ok? E eu espero numa outra oportunidade colocar mais alguns temas aí para vocês, tá? Um grande abraço, tudo de bom para vocês aí e até uma próxima.